Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Muito obrigado por sua audiência. Senhoras e senhores, a gente sabe que os bolsonaristas são violentos. A gente sabe que os bolsonaristas são intolerantes. Nós sabemos que os bolsonaristas são fanáticos. Nós sabemos que os bolsonaristas são lunáticos. Sabemos que eles também acreditam em fake news. Sabemos tudo sobre eles. E não nos surpreende quando eles agem conforme a cartilha bolsonarista. São características que cada bolsonarista tem. Existem os mais exaltados e os menos exaltados, mas são exaltados. O bolsonarismo é desse jeito. É um estilo que adora se aparecer, um estilo que adora vulgarizar, o estilo que adora deboche, vulgaridade. É um ser medíocre, que acredita piamente que o Jair Bolsonaro é o enviado de Deus, que o governo do Bolsonaro foi o melhor governo do mundo e acreditam que o comunismo está invadindo o Brasil. Esses são os bolsonaristas. Fora esse, tem os outros, chamados conservadores, que acreditam em Deus, não é? Acreditam que a igreja tem que militar, a igreja tem que guerrear contra os inimigos da igreja. Mas esses também são bolsonaristas. A realidade é que o Brasil está cheio de bolsonaristas. Pessoas que foram iludidas durante muito tempo, que estão propensas a acreditar em teorias da conspiração, a acreditar no negacionismo contra a ciência, acreditar que o Bolsonaro e o bolsonarismo representam uma espécie de ajuda ao evangelho. Eu, diferente de muitos evangélicos, e é claro que comigo tem milhões de evangélicos que detestam essa mistura de bolsonarismo, que é uma seita atual, com o evangélico ou o cristianismo. As duas coisas não se unem. Ou você é bolsonarista ou é cristão. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ser outra coisa. Você pode acreditar até na Bíblia, mas cristão não. O cristianismo tem como base Jesus Cristo, que pregava sobre tolerância. O bolsonarismo prega a intolerância. Jesus Cristo falava sobre perdão. O bolsonarismo fala sobre vingança. Jesus Cristo falava sobre amar ao próximo. O bolsonarismo fala de ódio. Então não dá para confundir as duas coisas, porque as duas coisas são completamente diferentes. Ou você é cristão, ou você é bolsonarista. Por que eu digo isso? É claro que você pode ser um monte de coisa, mas um bolsonarista que se diz cristão, ele não entendeu o evangelho até hoje. Ele não compreendeu o que significa o amor de Cristo, a morte e ressurreição de Jesus. E não compreendeu isso. Ele está vivendo no mundo material, buscando algo material e não entendeu quem é Jesus, para que veio e qual sua missão. Esse tipo de gente rechaça. Por que eu estou falando isso? Porque o bolsonarismo hoje aprontou mais uma das tantas coisas que já aprontaram no país. Foi o bolsonarismo que invadiu escolas. Foi o bolsonarismo que invadia postos de saúde, invadia hospitais com gente doente, para bater foto, para filmar, para sacanear com o médico. Vocês lembram do caso daquele youtuber que adorava se aparecer? Lembram dele? O que foi preso, acusado de estupro. Lembram de um outro, também bolsonarista, que adorava fazer a tal de fiscalização nos hospitais? Esse tipo de gente está em escola, está na área da saúde, está em todo lugar. O problema é quando você pega a doença bolsonarista, o fanatismo, você esquece tudo aquilo que estudou. A ciência já não vale, a filosofia já não vale, a história já não vale. E você deixa de lado uma vida normal para viver uma vida de ilusão. Teve uma senhora, inclusive, que falou de uma filha dela. Uma filha que abandonou medicina para ir para Brasília e ficar na frente dos quartéis, gritando pela pátria. Uma ilusão, né, que criaram na cabeça de que o conservador, o patriota, tinha que fazer esses memes, esses micos, pagando mico no meio da chuva,
Olha o bolsonarista do caminhão, virou meme internacional, capaz de colocar sua própria vida por um ser mentecapto, um grande imbecil, mas que ecoou as vozes dos imbecis. Então essa situação, ela se mostra mais uma vez. Aconteceu hoje, né, e todo mundo repercutiu, que o ministro Alexandre de Moraes sofreu a agressão verbal lá na Europa, e o filho dele, o filho do ministro Alexandre de Moraes, sofreu agressão física. Vejam. E a loucura bolsonarista, ela é assim. Ela encontra inimigo. Ela acha que o ministro do Supremo está agindo porque é inimigo deles. É inimigo da pátria. É inimigo porque não é conservador. Ou então, se não é bolsonarista, é comunista. É aquela maluquice doida. No país mais capitalista como o Brasil, eles falando em comunismo. Agressão ao ministro Alexandre de Moraes e família em Roma viram um dos temas mais comentados nas redes sociais, minha gente. Então vamos lá, vamos repercutir essa informação que todos os jornais deram, o Jornal Nacional repercutiu bastante essa situação. O presidente do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi agredido verbalmente por um grupo de 3 brasileiros no Aeroporto Internacional de Roma. 3 brasileiros, digam-se, bolsonaristas, automaticamente fanáticos e automaticamente violentos. O ministro foi xingado de bandido, comunista, comprado. Uma mulher chamada Andréia fez isso. Um outro homem identificado pela Polícia Federal como Roberto Mantovani Filho teria agredido fisicamente o filho do ministro Alexandre de Moraes. Moraes e os agressores retornaram ao Brasil em voos diferentes. Nas redes sociais, a agressão ao ministro do Supremo se tornou um dos assuntos mais comentados. Confira agora algumas reações. Teve o João Pedro de Oliveira que disse: quero prestar minha solidariedade ao meu amigo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Supremo também, Alexandre de Moraes e sua família, que foram atacados por um grupo de bolsonaristas desgraçados no Aeroporto Internacional de Roma. O Guga Noblar disse: o presidente do TSE e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes e sua família, foram atacados por um grupo de brasileiros no Aeroporto Internacional de Roma na sexta-feira. Aí tem mais. Atenção, nomes dos agressores de Alexandre de Moraes são divulgados. Andréia, Roberto Mantovani Filho e Alex Zanata agrediram o ministro e sua família em Roma. Um dos filhos de Moraes foi violentado fisicamente. PF já está em ação. Ou seja, todos esses comentários repercutiram muito de ontem para hoje na internet, pessoas falando sobre o acontecido, e a agressão ao ministro Alexandre de Moraes não vai ficar barato. Com certeza eles vão pagar, assim como pagou o agressor do advogado presidente Lula, Cristiano Zanin Martins. Muitas autoridades falaram, autoridades condenaram ataques a Alexandre de Moraes no aeroporto. Autoridades condenaram o ataque sofrido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no aeroporto em Roma, o aeroporto internacional de Fiumicino, em Roma. Olha só o que disse a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela disse: é deplorável o ataque sofrido pelo ministro Alexandre de Moraes e por lideranças bolsonaristas, que só sabe estimular a violência e alimentado por mentiras, afirmou Gleisi Hoffmann. Gleisi ainda disse: isso tem de acabar. É fundamental que os agressores sejam responsabilizados com todo o rigor da lei, completou Gleisi. Também falou aí a ministra Alexandre Padilha, do PT, que disse: toda a solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e sua família, agredidos por antidemocrata. A defesa do Estado de Direito e a segurança de nossas instituições, incluindo de seus agentes públicos, são pilares essenciais da democracia, disse o ministro. Também, completando, falou: confiamos que as autoridades competentes conduzirão uma investigação rigorosa, garantindo que os responsáveis sejam responsabilizados perante a justiça. Moraes retornava ao Brasil com a família quando foi abordado por esses 3 bolsonaristas, que xingaram, agrediram.
Os brasileiros desembarcaram na manhã deste sábado no aeroporto internacional de Guarulhos. Já identificados pela Polícia Federal, eles serão investigados por crime contra a honra, ameaça e agressão. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, repudiou a situação e classificou o ato dos brasileiros como criminoso. Até quando essa gente extremista vai agredir agentes públicos em locais públicos, mesmo quando acompanhado de suas famílias? Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser elite, mas não têm educação mais elementar, declarou Dino. O bolsonarismo pode ter o dinheiro que tiver. Nada os tira da fuleiragem. Nada os tira da vulgaridade. São baixos, fuleiros, escrotos, vulgares. Pode ter o dinheiro que tiver, qualquer diploma. Uma pessoa bolsonarista e que tem algum diploma não vale de nada. É a mesma coisa de ter uma diploma de bosta. Não vale absolutamente nada. Uma pessoa dessa é oca na cabeça, é ignorante, estúpida. E a estupidez não tem diploma e dinheiro que tirem da pessoa. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, definiu os ataques como inaceitáveis. Todos os lados precisam colaborar para que o antagonismo fique no campo das ideias e das ações legítimas. Se a nação ainda dividida não é capaz de substituir o ódio pelo amor, que faça ao menos pelo respeito, escreveu o senador. O ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura, Paulo Teixeira, também comentou o caso. Minha solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, vítima de agressão em Roma. Os derrotados não se conformam com a inelegibilidade do seu chefe e agridem a justiça. O senador Renan Calheiros também se manifestou. A agressão de ogros contra Alexandre de Moraes mostra que é a hora de punir crimes do ódio, alguns já tipificados. Vamos enquadrar a intolerância política, como propus no pacote de democracia. Vou procurar o relator veneziano do Rego e o presidente para votarmos em agosto. Procurada, a assessoria do Supremo afirmou que não irá comentar o caso. O espaço segue aberto para as manifestações. Gente, é aquilo que eu ando falando. O bolsonarismo é uma representação de Jair Bolsonaro. E quem é Jair Bolsonaro? Se não um homem completamente avesso à democracia. Se não um camarada que estava disposto a tudo para o poder. E coloca na mente da gadaiada, dos fanáticos, que ele está fazendo isso pelo bem, de que há um comunismo, de que somos contra Deus, de que as pessoas não acreditam em Deus, então temos que lutar. Deus não precisa de imbecis para serem seus soldados. Deus não precisa disso. Se Deus quisesse, destruiria qualquer comunista, qualquer capitalista, qualquer ideologia. Então isso é idiotice, isso é burrice. Se Deus é Deus, Deus é tão poderoso, precisa de um bando de idiotas ficando na frente dos quartéis? É claro que não. Eles só fazem atrapalhar o evangelho, sujar o nome de Jesus. Aliás, o nome de Cristo deveria ser proibido ser falado por bolsonaristas. Porque quando eles falam o nome de Jesus, eles sujam a imagem de Jesus. Um ser tolerante, amável, de grande poder, que falava como quem tem autoridade, não como uma fuleiragem, não como boca porca, boca imunda, como esses vendilhões e, sabe, hipócritas. O bolsonarismo é algo nojento, né, que dá asco. E você encontrar um bolsonarista por aí, não se meta em confusão. Despreze, completamente despreze. Não entre em atrito, em diálogo, em fala, porque você vai perder seu tempo. A Bíblia diz, não dê o que é santo aos cães, nem lancei vossas pérolas aos porcos. Por que eu vou discutir, debater com um cão? Como é que eu vou, dizer de coisas interessantes para um porco? Não há como. Esses espíritos de porcos são algo nojento que você precisa rechaçar. Não é? Distancie-se disso. Distancie-se disso porque só traz confusão. O bolsonarismo traz confusão, mentira e convulsão política. É isso. Rui Costa cobra punição a agressores de Moraes. Numa democracia não há espaço para hostilidade. O ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, condenou nesse sábado a agressão de bolsonarista contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e sua família no aeroporto de Roma. Pelas redes sociais, o ministro cobrou punição. Ele disse, quero me solidarizar ao ministro Alexandre de Moraes e sua família. Em uma democracia, não há espaço para tamanha hostilidade e agressão. Que esse ato de violência não fique impune e as autoridades respondam perante a justiça,
afirmou o ministro da Casa Civil. E mais uma vez o bolsonarismo dá um tiro no pé. Com essa agressão, mais uma vez, o bolsonarismo dá um tiro no pé. Vocês acham mesmo que agora o ministro Alexandre de Moraes vai folgar aqueles bolsonaristas presos? Vocês acham que o Bolsonaro vai folgar com a Polícia Federal? Já está cheio de crime. E ainda os seus adeptos fazem mais merda ainda só para colocar na costa dele, porque é dele a responsabilidade por tudo isso. Ele criou esses monstros, ele criou essa casta de demônios que eles controlam. Critica Brasil pede ajuda sua pelo Pix 61983046113. Vou repetir o nosso Pix aqui. Você me ajude, por favor. Ajude a gente a fazer um bom trabalho. Pix 61983046113. Muito obrigado por sua audiência. Amanhã a gente volta. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Fala vista, baby. Tchau.